Ainda vale a pena fazer medicina na Argentina? Vamos bater um papinho sobre isso. Toda a questão de crise aqui na Argentina acaba levantando essa questão. Será que ainda vale a pena? Mas lembrando que a Argentina está em crise já faz muito tempo, mais de décadas. Sempre tem fases onde o câmbio compensa mais e onde o câmbio compensa um pouco menos. Nós realmente tivemos reajustes em preços de produtos no mercado de forma geral, nos aluguéis e inclusive nas faculdades. Eu acho até que esse reajuste foi um pouco maior no início do ano, logo após a troca do novo governo, e está se estabilizando agora. Nos mercados também eu notei que teve uma queda de preço em algumas coisas, inclusive promoções, para não necessariamente diminuir o preço do produto. Muitos produtos estão como 2 por 1, 70%, 80% de desconto. Mas independentemente disso, mesmo com os valores um pouco mais altos, eu acho que continua valendo a pena fazer medicina na Argentina e eu me explico. Primeiro lugar, o preço das faculdades no Brasil. A gente sabe que gira aí em torno entre 8 e 10 mil reais. Tem algumas que custam 12, 13, 15 mil reais, mas a média vamos colocar aí entre 8 e 10. Aqui na Argentina você vai ter faculdades particulares com menos da metade disso. São faculdades com 2.000, 2.500, 3 mil reais. Mas o mais importante, tem faculdades públicas de excelência e que você não tem mensalidade nenhuma. Como exemplos, a gente tem a UNLP, que fica na cidade vizinha, em La Plata. A gente tem a UNAGE, que também fica numa cidade vizinha, mas bem pertinho de Buenos Aires. E a gente tem a UBA, que inclusive essa semana foi eleita novamente a melhor universidade da América Latina, ultrapassando novamente a USP. Em relação ao custo de vida, eu sempre coloco uma média de 2.500 a 3 mil reais. Esse não é um valor tão distante se alguém tem que sair da sua cidade natal no Brasil e estudar em outra cidade. Lógico que tem gente que vive com mais de 2.500 reais, muito mais, tem gente que vive com menos de 2.500 reais. Mas eu acho que esse é o valor mínimo, assim, uma base para você ter aqui e você não passar sufoco. Então, se você considera que você vai poder estudar medicina em uma boa universidade pública e gastar uma média de 2.500 reais a 3 mil reais, sim, ainda vale a pena vir para a Argentina. É claro que você também tem a opção de passar no Brasil, numa federal, na sua própria cidade. Mas se esse não for o caso, se às vezes você não quer ficar num cursinho, não quer ficar estudando para um vestibular, estudar aqui em uma boa universidade, gastando muito menos do que você gastaria no Brasil em uma universidade particular, vale a pena. É claro que muita gente vai falar assim, mas eu posso financiar a faculdade particular no Brasil, pago isso depois. É verdade, isso é uma possibilidade também. Mas eu acho que uma coisa muito forte aqui é a qualidade de vida que Buenos Aires pode te oferecer. Sem contar que você não vai ficar com essa dívida para depois. Assim, eu vejo uma grande vantagem vir para cá, estudar numa federal, numa faculdade pública, tendo somente os gastos ali de moradia, de viver mesmo e aproveitar a cidade, tudo que ela tem para oferecer, porque eu sempre falo que Buenos Aires é incrível. Todo mundo deveria conhecer Buenos Aires pelo menos uma vez na vida. Morar aqui também. E às vezes quando você opta por um financiamento da faculdade, vai ter que pagar essa dívida daqui a uns anos. Uma dívida milionária. E não vai ter aproveitado as oportunidades de um intercâmbio, de aprender outra língua e de realmente aproveitar o que uma cidade como Buenos Aires pode oferecer. Porque a gente sabe que muitas faculdades particulares no Brasil, principalmente as que são um pouco mais baratas, elas estão fora dos grandes centros. Então cidades menores, obviamente, sempre tem um pouco menos a oferecer em questão de diversidade. E eu não tô aqui tentando te convencer de nada ou então falar mal de alguma forma das faculdades no Brasil ou de quem opta por isso. É mais uma visão como eu enxergo a Argentina como uma oportunidade que tá mudando a minha vida. Buenos Aires sempre é eleita uma das melhores cidades para se viver na América Latina. Isso não é pouca coisa. Em grande parte dos rankings, principalmente para estudantes, Buenos Aires está em primeiro lugar na América Latina. Então, quando você soma com gastos menores, não precisar fazer vestibular, perder tempo e tudo mais, agilizar mesmo a sua vida e a excelente qualidade de vida que tem aqui, eu acho que estudar medicina na Argentina vale a pena.